Prontinho, começou a gravar. Agora sim, agora deu certo. Gente, seguinte, boa noite para todo mundo, de novo, para quem eu não falei, para quem chegou depois que a gente começou a meditação. Hoje é a nossa segunda sessão coletiva da mesa da Mestra Rovina. E sempre que tem a mesa, a gente faz a mesa em determinado momento do dia, e à noite a gente tem um encontro que tem uma sessão lumiar que é sorteada. Eu sou intuída que é escolher alguém, não sei qual vai ser o tema da mesa daquele dia, então, assim, quem tiver interesse de fazer, saiba que é tudo intuído aqui, até o tema que a gente vai conversar. Mas, curiosamente, nada por acaso, o tema que a gente vai conversar hoje, algumas pessoas durante a semana eu atendi com esse tema. Então, assim, vem pano para manga aí. Vamos conversar sobre isso. Qual o tema, afinal, né? Meu gêmeo está indisponível emocionalmente. Minha chama gêmea não quer se relacionar. Minha chama gêmea não está pronta para um relacionamento. Sendo que, na verdade, quem não está pronto é a gente. Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, porque o meu gêmeo me procurou, mas eu vi que ele não está pronto para um relacionamento. Vocês já viram essa postura? Assim, meu gêmeo não está pronto para um relacionamento divino, ele não está pronto. Quem já viu isso aqui? O meu quer se relacionar até demais. Quer se relacionar, né? Nossa Senhora, se ele puder, ele se relaciona várias vezes. Você vê que com todo mundo, foi sim. Vamos lá, vocês já ouviram isso? Nossa, ficou desfocado aqui. Vocês já ouviram isso? Meu gêmeo não me procurou, mas ele não está pronto para um relacionamento? Quero saber no chat. Eu não sei por que tá, não está focando aqui em mim, gente. A câmera, o que está acontecendo? Oxe. Vocês estão vendo que está tudo desfocado? Ah, não, voltou. E aí? Deixa eu ler o que, é que vocês estão colocando aqui. Eu amo essa fala do meu gêmeo não está pronto para um relacionamento. E às vezes, assim, um relacionamento divino também tem esse, né? Nunca ouvi, mas estou interessada em entender. Então, deixa eu ver mais. Porque eu achava que só brigando. Gente, então, vamos lá. Tem pessoas que falam isso, né? Ah, não, porque a minha chama gêmea me procurou, mas eu não quero um relacionamento com a minha chama gêmea porque ele não está pronto para um relacionamento, ou ainda tem um complemento dessa frase, que é para um relacionamento divino. E aí, gente, qual é o problema dessa visão das coisas? Quando alguém fala isso, ela está esquecendo que a chama gêmea consciente, como é o nome desse canal, não é mesmo? Chama gêmea consciente. Que a chama gêmea consciente é a chama gêmea responsável, a contraparte responsável por trazer essa dinâmica, por fazer essa dinâmica andar em direção à união. Eu gosto de falar, em relação às chamas gêmeas, que, na verdade, em relação às chamas gêmeas, em relação a tudo, eu gosto de falar que eu gosto de trabalhar com conceitos e com fundamentos. A partir do momento que você entende o fundamento do que é ser chama gêmea, algumas coisas não fazem sentido, certo? Vamos lá. Por exemplo, eu entendo que chamas gêmeas são duas polaridades de uma mesma alma, e nós estamos numa encarnação com a oportunidade de limpar todo o nosso passado aí, né, de vidas passadas, dessa própria vida, todos os karmas, todas as coisas que não estavam alinhadas com o amor incondicional, que é a nossa essência. Eu vim numa encarnação para ter a oportunidade de fazer toda essa limpeza, para ter a união com a minha chama gêmea, porque quando a gente tem essa união, a gente vai ascender, e não dá para ascender se não for juntos, porque afinal são duas partes da mesma alma. Imagina você ascendendo e dizendo, beijo gêmeo, vai com Deus, fica aí sozinho aí mesmo que eu vou acendendo aqui sozinho. Não dá, porque é a mesma alma. Ou você vai e acende, ou você não acende, porque é uma questão de lógica, gente. Não tem como a alma tá ali para acender, né? E aí só uma parte da alma acende. Não dá. Não tem lógica, né? E aqui, o meu diz que não consegue pensar em romance por conta da vida financeira. Eu acho que eu vou conseguir pegar esse aspecto aí. Então, assim, esse é o fundamento, certo? O fundamento estamos em encarnação com essa oportunidade e em direção à união, porque na união a gente ascende, e essa ascensão aí, ela não só é benéfica para a gente, como ela é benéfica também para todo mundo. Porque o que a gente escuta, que quando a gente tem a união das chamas gêmeas, tem uma energia muito forte,
que não só é benéfica para a gente, tem relatos, inclusive, de pessoas que têm doenças e que são curadas depois que estão com a chama gêmea, tem muita gente que fala sobre isso, mas você está ali para acender, isso é benéfico para você e também para outras pessoas, porque a energia, ela transborda. Aí a pessoa diz, mas é porque a minha chama gêmea não está pronta. A pessoa que é a chama gêmea é consciente. E aí temos um problema, porque se a chama gêmea consciente é a responsável por fazer essa dinâmica andar em direção à união, não faz sentido ela dizer assim, a minha chama gêmea não está disponível emocionalmente. Gente, até a psicologia fala sobre isso. Até a psicologia, que não envolve a espiritualidade, que não agrega a espiritualidade, já traz a percepção de que quando a gente atrai pessoas indisponíveis, é porque nós estamos indisponíveis, certo? Vamos explorar isso direitinho. Imagina a nossa chama gêmea. Se isso acontece com qualquer tipo de relacionamento que eu queira, né? Eu quero me relacionar com qualquer pessoa, mas eu estou percebendo que essa pessoa está indisponível aqui. Imagina a minha chama gêmea, que é o reflexo da minha alma ali, a outra parte da minha alma. Ela vai refletir como se fosse um espelho, todas as minhas sombras ali. Então, se ela está indisponível, para quem que eu tenho que olhar? Para mim. Quem está indisponível sou eu. E aí que a gente. Aí, assim, é um negócio de um. Você sabe que você tem a responsabilidade por fazer os seus processos, mas você coloca no outro, entendeu? Não, é porque ele não está disponível. É porque ele não quer, porque eu quero, juro por Deus. Só que vocês esquecem, e as pessoas esquecem, que uma coisa é você dizer assim, eu quero, na minha cabeça. Outra coisa é saber o que está no inconsciente, que foi o tema da nossa sessão hoje, na sessão Lumiar. Sessão Lumiar, na hora que a gente está na sessão coletiva, que a gente se encontra aqui, fecha os olhos, a espiritualidade me dá um nome, e esse nome vai ser a pessoa que eu vou atender para dar o assunto do dia. Então, o que foi que aconteceu nessa sessão de hoje? Pegamos ali a pessoa e vi um coração partido e uma pessoa tentando se segurar em coisas que dão alguma segurança para ela, mas sendo bem difícil, mas ela tentando ali. No trabalho, que só depende dela, ou entrando em um relacionamento, mas que esse relacionamento não vai ser tão doloroso se eu sair dele, eu tenho um certo controle em relação a ele. Então, é isso. Então, assim, estava apontando para um medo de ir em direção a essa chama gêmea. Esse coraçãozinho quebrado aqui estava simbolizando, e várias pessoas acessaram, né? Isso, alguns apagaram na sessão coletiva, né? Mas alguns acessaram. Isso aqui está simbolizando os meus medos, os meus traumas, o que eu vivenciei, que partiu meu coração e que fez com que agora, diante de qualquer possibilidade, eu não quero mais. O meu racional diz assim, eu quero. Mas o meu inconsciente diz, eu não quero, doeu demais. Doeu demais, eu passei por várias situações, eu passei por um trauma, por um relacionamento lá na minha adolescência, mas foi tão doloroso que Deus que me livre. E é muito interessante porque isso é uma coisa da minha dinâmica. Eu quero aproveitar para contar para vocês aqui esse canal é sobre as minhas experiências também, né? Então eu vou contar para vocês essa, que vai ser ótima para ilustrar essa questão. Eu não sei se vocês lembram dos vídeos que eu falava o seguinte, que os meus mentores chegavam para mim e diziam assim, você quer a sua chama gêmea? E eu dizia assim, mas ele não quer. Olha lá, eu fazendo o que, né? Eu já tinha entendido, mas fingi que não tinha entendido, né? E aí eles diziam, mas você quer? E eu dizia, mas ele não quer. Mas você quer? Mas ele não quer. Mas você quer? Aí eu disse, quero. E eles disseram, não quer, não. E aí foram me dando uma lista de motivos pelos quais eu, na verdade, não queria. Ou seja, lembra o começo da live aqui? Eu achava que queria, mas não queria. E aí eu colocava nele essa coisa, ele não quer, quando na verdade eu estava indisponível e ele estava espelhando isso. Então, essa semana eu atendi várias pessoas na sessão Lumiar individual, né? Que vieram com esse ponto, com essa questão. Poxa, eu tô aqui, eu quero um relacionamento, mas ele é que não quer. Ele não está pronto. Ele diz que não está pronto, né? Fala sobre isso. Então, seja por qual foi o aspecto, a gente vai desenvolver mais alguns pontos em relação a isso daqui a pouco. Porque não é só sobre estar indisponível, né? Tem outras questões aqui paralelas. Mas, de qualquer forma, nesse ponto da indisponibilidade, se ele está indisponível, na realidade, você tem que olhar para em que lugares seus você está indisponível. Então, trazendo aqui o exemplo da minha dinâmica, naquele momento específico,
os meus mentores exploraram mais a questão das vidas passadas. E aí mostraram que teve vida passada que o meu gêmeo morria, e eu ficava. Teve uma que uma amiga minha acessou, ela me mostrou, a Clarissa, a gente estava acessando, né? E acessou uma vida em que uma pessoa matava o meu gêmeo, e eu ficava desesperado, o amor da minha vida morreu, e eu queria matar a abençoada que tinha matado ele. E aí chegava quem foi hoje meu ex-namorado, meu último namorado, né? E ele não me deixava fazer aquilo. Ele não faz isso, não faz isso, vai ser pior para você e tudo. E aí a gente ficava muito amigo. E assim, fez todo sentido, porque a gente é realmente muito amigo, é uma pessoa que eu confio muito. Então, eu ficava assim com um apego muito grande, né? Porque ali foi a pessoa que eu tive até o final da minha vida. E então aquela dor de ter perdido o meu gêmeo fez com que, assim, no final das contas, eu quero qualquer coisa. Eu quero qualquer coisa, menos ficar com essa pessoa de novo, porque eu vou ficar depois perder, olha como é que eu fico. O resto da minha vida não faz mais sentido, né? Então, essa indisponibilidade, gente, ela pode estar nessa vida, como pode estar em vidas passadas. Então, em 2023, eu limpei mais questões de vidas passadas, porque foram que os meus mentores mandaram explorar ali. Eu acessei várias vidas em que mostravam que eu tinha medo de me relacionar com a minha chama gêmea e depois aconteceu alguma coisa ruim, né? E, enfim, a gente se perder. Só que aconteceu que nessa vida eu peguei mais uma consciência. Lembrando que a mesa da Mestre Rovena, ela tem uma. Nossa, gente, eu acho uma das minhas preferidas, a ferramenta expansão de consciência. O que eu recebo de mensagem de vocês é que vocês me mandam mais áudio e contam as coisas particulares, naturalmente, né? Eu não consigo poder tirar print para poder contar para as pessoas, mas assim, o que eu recebo de vocês de expansão de consciência, quando a gente expande a consciência, a gente muda ela em direção ao que a nossa alma quer. A gente limpou, quando a gente expande a consciência, a gente está limpando aquilo que impede a gente, no nosso caso, para quem quer a união, né? E aí, o que acontece? Eu, nessa expansão de consciência, cheguei a um ponto em que, atendendo vocês, não pela minha experiência nessa vida, mas atendendo vocês, ouvindo tudo que vocês falavam sobre essa conexão com a chama gêmeas e tudo mais, eu percebi que eu associava a um relacionamento que eu tive no passado, que foi muito difícil e muito pesado. E tinha muitas características que, se eu tivesse vivido aquele relacionamento naquela época e tivesse ouvido o termo chama gêmea, certeza eu associaria aquilo que eu estava vivendo a chama gêmea. Não tem como. Diferença de idade, diferenças culturais, as feridas todas acionadas, muito intenso, muito intenso, muito intenso. Então, assim, era um negócio absurdo, era meu melhor amigo, a gente era um em carne. Então, assim, tava assim, os dois, assim, tinha uma sintonia, tinha uma transmissão de pensamento, uma telepatia, um negócio, era uma coisa absurda. Então, quando eu ouvia vocês falarem, eu não percebia, tá, racionalmente. Depois de um tempo foi que veio essa consciência. Nossa, eu lá atrás, quando vivi aquilo, que eu consegui fechar aquela história, eu falei, nunca mais eu quero viver nada parecido com isso. Mas nunca mais, nunca na vida, no Brasil, na Terra, eu quero viver nada parecido com aquilo ali. Então, eu decretei que eu não quero mais um relacionamento intenso, com tantas coisas, né, para resolver, que mexem tanto com as nossas feridas emocionais. Eu decretei, não quero mais saber. E aí, por conta disso, veio essa consciência recentemente. Nossa, tudo isso que o pessoal relata, eu vivi ali atrás. E eu estava vivendo um padrão, né, repetindo um padrão familiar, consegui me liberar depois de anos, e o meu sistema disse assim, aqui não, nunca mais, não quero mais. E aí, desde então, todos os relacionamentos que eu tive foram aqueles relacionamentos bem mais calmos. Sabe, parece aquela música do Caetano, né? Que assim, não é do Caetano, é do Cazuza, aquele com sabor de fruta mordida, sabe? Assim, aquela coisa que você já conhece, que você está acostumado, que não vai te rebolar. Não é com sabor de pimenta, é com sabor de fruta mordida. Um negocinho que você já conhece, que é docinho, que é calmo, né? Então, assim, aquilo ali, os meus relacionamentos em seguida foram, assim, o único que deu certo, na verdade, depois dessa história passada, foi esse que foi bem tranquilo, com sabor de fruta mordida. E aí que, gente, como que eu vou querer aquilo de novo? Eu estava assim, totalmente fechada, jurando
que estava 100% disponível para a união e tudo mais, mas inconscientemente não estava. E aí esse aqui é um ponto. A gente precisa descobrir por que, que a gente está indisponível. Nossa, Débora, eu não sei se a gente precisa descobrir, não. Porque, olha, eu acho esse negócio aí quase uma seita. Esse negócio de chama gêmea. Por que, que você tem que ficar com a sua chama gêmea? De novo, a questão ali, né? Assim, você descobriu que está numa dinâmica de chama gêmea. Aí você sabe que numa dinâmica de chama gêmea, você está aqui numa encarnação que te dá essa oportunidade, essa chance de você limpar o que tem que limpar para você acender junto com a sua alma. Aí você vai dizer assim: não quero. Eu vim, é difícil pra caramba, mas não sei, não quero. Porque aí tem pessoas, né, que acham que você querer a união é uma dependência emocional. Gente, o que mais aconteceu na minha vida, eu posso dizer para vocês. Se teve uma pessoa que eu conheço que passou por situação de dependência emocional na vida, essa pessoa fui eu. Nossa Senhora, gente, eu lembro de uma quando eu tinha 16 anos, que eu não queria comer. A minha mãe dizia assim: minha filha, você vai conhecer tantas outras pessoas. E eu lá, destruída, eu não tinha mais fome, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de pentear o cabelo. Aí a minha mãe dizia assim: minha filha, vai pentear o seu cabelo, vai beber uma água. Aí eu chorava mais, aí ficava igual a Maria do Bairro, encostava assim, ó. Aí eu descendo assim, o drama, acidente em câncer presente, né? Graças a Deus. Então, assim, era um negócio absurdo. Então, gente, você vai passando por esses traumas, né? Você vai se fechando, você vai criando barreiras para você entrar no relacionamento novo. E aí, sabendo que quando a sua chama gêmea, o negócio é mega intenso, assim, você já vai ali, ó, não quero. Aí você vai e entende o fundamento da chama gêmea. Você entende que você está numa dinâmica. Aí você vai dizer assim: ah, não, porque eu acho que essa coisa de querer a união é dependência emocional. Não é. Tá bom? Eu sou especialista aqui em dependência emocional. Eu li aqueles livros Mulheres que Amam Demais, assim, de tanto que aquilo ali era sério para mim. Dependência emocional não é isso. A dependência, inclusive, quando você está em dinâmica de chama gêmea, muitas vezes o que você mais quer é tentar não estar nessa dinâmica. Você olha assim: não quero, não aguento mais, não é isso que eu quero seguir minha vida, eu quero ir para outro rumo, porque isso aqui está muito difícil, isso aqui está muito pesado. Muita gente passa por isso. Por quê? Porque está ali o tempo todo sendo acionado nas suas feridas, nas limpezas para serem feitas. Então, a dependência emocional vai querer te dar um jeito de estar ali e conectar. Existe a possibilidade de você estar numa dinâmica e ter uma dependência emocional do seu gênero? Tem. Tem. Não estou dizendo que não, que é impossível. Tem sim. Isso precisa ser olhado? Precisa sim. Porque aí pode estar relacionado às suas feridas emocionais e tem sim que olhar para isso. Mas, quando você está no dinâmica mesmo, gente, tem um momento que você olha assim: eu não quero isso. É natural. Eu acho que eu não sei se eu conheço uma pessoa que nunca passou isso pela cabeça, que está em dinâmica de chama gêmea, nunca passou pela cabeça assim: eu não quero isso aqui. É muito difícil para mim, é muito pesado, porque eu não quero isso daqui. Até agora, eu tenho uma amiga que eu achava que ela ia ser essa pessoa. Eu ia assim: poxa, essa pessoa, ela nunca reclamou de estar em dinâmica, né? Tá de parabéns. Aí quando foi ontem, ela mandou uma mensagem: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu disse: eu achei que você não ia chegar nesse momento, né? Achava, já ia até ter um exemplo de alguém que, olha, passou, atravessou, tá aí há anos e não teve esse pensamento, mas a maioria de nós tem, né? Por quê? Mas até então ela não levava como uma dependência emocional, né? Ela levava na maior naturalidade, com maior amor e tudo mais, mas começou a gente tem que olhar para as feridas e limpeza e não sei o que, tem hora que cansa mesmo, é natural que canse, né? Tá tudo bem cansar de vez em quando. Mas aí a pessoa chegou a isso: eu não aguento mais. Vocês aqui, que estão aqui online comigo, vocês já passaram por isso? Você está assistindo aqui gravado também, reflita aí, ou comente aí no YouTube, né? Vocês já passaram por esse pensamento? Eu não queria estar nisso. Eu só queria seguir minha vida sem isso. Ou eu estou falando aqui, ou muitas vezes. Por favor, responda no chat para eu ler, para não parecer que eu estou falando uma coisa que tem nada a ver, né? Estou falando aqui, não, minha filha, tem nada a ver.
Adoro essa história de chama gêmeo. A perder de conta aqui, eu já dizia que merecia mais. Quem nunca, né? Olha pro gêmeo e diz assim, ah, não, gente, as migalhas que eu recebo dessa pessoa, né? Dependência emocional de quem não oferece nada, né? Às vezes a dependência emocional a gente tem de quem que oferece uma migalha mesmo. Entre migalha e nada, né? Também é terrível. Então, assim, né, que dependência emocional é essa. Você está querendo fugir do negócio, tá assim, eu não quero. A pessoa dependente emocional, gente, ela dá o jeito dela de tentar estar conectada com aquilo ali, nem passa pela cabeça dela, assim, né? Eu não quero mais isso. Ou passa quando ela já está prestes a superar, que assim, demora bastante. Mas a gente que está em dinâmica, a gente passa por esse momento e diz assim, eu não quero mais isso, mas você vê que você não está conseguindo. Você tenta, e não está conseguindo. E aí tem gente que acha que isso é a dependência. Então, você dizer assim, sim, eu quero a união, sim, eu assumo que eu quero a união, é estar em dependência emocional. O medo da dependência emocional é tão grande, né? Que a pessoa, assim, não vou dizer isso. E aí, às vezes, tem pessoas que, inclusive, têm canais e tudo mais que reforçam isso, né? Não, você não pode querer a união, porque querer a união, você está o quê? Na dependência emocional, você tem que ser feliz sem a sua chama gêmea. Concordo. Eu acho mesmo que a nossa jornada é conseguir, isso eu já vi, inclusive, das pessoas que eu acompanho desde quando estavam bloqueadas até eu estarem hoje num relacionamento, realmente a mensagem é sobre a gente se cuidar, sobre a gente estar bem, sobre a gente conseguir se resolver com as nossas questões internas sem depender do outro, sim, realmente. Mas isso não significa que você não deva querer a união. Por que uma coisa impede a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Impedir uma coisa com a outra? Não tem lógica. Você pode querer conseguir, né? Estar ali, estar bem e se cuidar e tudo, e mesmo assim querer a união. Uma coisa não exclui a outra, não. Mas parece que tem gente que acha que exclui. Que você querer a união parece que é você estar esquecendo de si. Não tem nada a ver com isso, não, gente. Você está cuidando de si, mas tudo bem querer a união, né? Só que se você tá assim, não quero, eu mereço coisa melhor, mas quem está indisponível é você. O seu gêmeo, ele só está refletindo isso. E aí a gente vai já falar sobre comportamentos relacionados a isso, tá? Ó, para mim foi o oposto. Como eu passei 10 anos de idas e vindas com o meu gêmeo, sem saber da dinâmica, quando eu descobri foi um alívio, mas foi duro de me dar conta de que quem foi a vilã nesses 10 anos fui eu. Eu sei como é. Nossa, aí bate um arrependimento, bate um negócio assim, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? E assim, se para quem teve relacionamento curto, né, com a chama gêmea, isso já pega demais, imagina quando você teve um relacionamento longo. Eu com meu ex-namorado, a gente terminou e eu ainda ficava mandando áudio para ele, chorando, pedindo perdão por umas coisas assim, bem bobinha mesmo, assim, mas que eu ficava arrasada quando eu lembrava, imagina que eu sou chama gêmea. Justamente por essa fala de dependência, eu demorei a entender que eu estava em união. Olha só, né? A pessoa já se relaciona com o gêmeo, já encontra o gêmeo sempre, tudo mais, mas achava que né, essa fala das pessoas que dizem, né, que você não pode querer a união, faz com que você olhe assim, não, isso aqui não deve ser a união, né? Porque a união tem que ser nos moldes da pessoa que está dizendo a verdade sobre isso, né? Então, assim, isso é o primeiro ponto, certo? Tá tudo bem querer a união, tá tudo bem. Se o seu gêmeo, né, se a sua chama gêmea não está disponível para isso, é porque você também não está. E a partir do momento que você, gente, a partir do momento que você entende isso, você vai poder lidar com isso. E aí, por que você não está indisponível? É começar a investigar dentro de você. Porque você pode não estar, você pode estar indisponível por uma série de motivos. Está aí na minha dinâmica, eu mostrando para vocês que em 2023 veio um monte de motivos relacionados a vidas passadas, e aí em 2024 veio um motivo relacionado a essa mesma vida. E eu comecei a ter essa consciência disso, conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, e ela disse assim, eu estava lá na cidade que eu morei, né, que ela é de lá, e ela disse assim, amiga, eu acho que o medo não é de não sentir, o seu medo é de sentir. E aí, assim, você não lembra um tempo, assim, que você deve ter sentido bastante, aí veio aquele estalo de ter sentido tudo que as pessoas relatam, né, que sentem no dinâmica de chama gêmea, num outro relacionamento, meu Deus, é aquilo. Eu associo, quando eu vou escutando as pessoas falando sobre, eu associo aquilo ali, e ainda estava, e aquilo é tão difícil de olhar e assumir, que, assim, o inconsciente vai tentar guardar ali o máximo que ele puder. Você não vai mexer nisso, senhora. Você não vai mexer. Vai fazer outras coisas na tua vida. Né? Por quê? Porque se eu mexo naquilo ali e resolvo aquilo ali, eu vou criando mais espaço e mais espaço para um relacionamento
com a minha chama gêmea. Só que o inconsciente está tentando me proteger de passar por aquela dor novamente. Então, na sessão coletiva de hoje, o que a gente acessou? A gente acessou uma pessoa que, olha, eu me machuquei bastante antes. Cheguei no momento que eu cansei e eu fechei meu coração. Eu tento dar conta de tudo sozinha aqui agora, porque dependendo só de mim, tá tudo bem. Então, quando a gente pega e limpa aquilo ali, aqui no pessoal, o pessoal que está online aqui comigo, sentiu várias coisas, principalmente no corpo. Quando a gente fez a meditação, que fez o processo energético todo, o pessoal relatou, olha, passou a dor, tá tudo bem, tá tudo mais leve, tudo mais. Por quê? Porque isso pode vir para o corpo também, inclusive, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero muita reunião, mas acho que ele está casado. Não falo com ele há 2 anos. Então, gente, mas vocês entendem que é isso que eu tô tentando trazer? Que às vezes a gente acha que quem não quer é a pessoa, mas que a gente tem que olhar o que dentro de nós também está dizendo, não quero. E às vezes não é uma coisa só. E aí a gente tem que ter paciência com esse processo. Porque como é algo que é inconsciente e está relacionado a alguma dor muito profunda sua, ou de algum ancestral, ou de vida passada, ou qualquer coisa nesse sentido, você tem dificuldade de olhar e liberar. E é preciso uma paciência, a gente não tem o que fazer. Agora, essa história de colocar a responsabilidade na chama gêmea inconsciente, vocês desceram na encarnação, um ficou combinado de ser o consciente, o outro ficou combinado de ser inconsciente. Aí vocês, nessa encarnação, nessa situação, o consciente está dizendo assim, ah, não, quem não quer é ele. Não, você que é consciente que tem que olhar para todas as questões. E se você está vendo que ele está indisponível, quem está indisponível é você e você vai olhar para isso, tá? O meu também. Mas ele me olha e não consegue falar. Então, e aí vamos lá, vamos continuando aqui essas questões todas, né? Tem mais um detalhe. Às vezes, por você perceber isso, né? Olha, gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Às vezes você percebe isso, principalmente quando a pessoa é DM. Se é DM, divino masculino e mulher, aí é que o bicho pega mesmo. Porque a gente pensa o seguinte, gente, é tão simples. Tu gosta de mim, eu gosto de tu. O que a gente vai fazer? Fica junto e pronto. Não é assim? Vamos conversar? Né? Já entendi da conexão, já entendi o que eu sinto, já entendi o que tu sente. Vamos só ficar junto. Aí você já vai lá, já diz tudo assim, ó, bem prático. Agora é só o quê? A gente ficar junto. E aí a pessoa escorrega, corre, foge e traz todas as mensagens assim, não estou pronto para um relacionamento, não posso olhar para isso agora, não tenho condições, porque ele tem um monte de questões também para olhar. E aí essas questões você também vai olhar dentro de você. Então tem todo um processo. Porque, gente, de novo, racionalmente você quer a união. Aí você acha que é só assim, se racionalmente eu quero a união, é só eu ir lá e falar para ele, porque eu sinto que a gente sente alguma coisa que é só eu comunicar e a gente ficar junto. Não é assim que funciona. Quando você faz isso, né? Aí você simplesmente vai lá e diz agora, pronto, é isso, agora é só a gente ficar junto. Aí é que a pessoa corre mesmo. Porque você está querendo mexer aqui, ó, no externo, no racional, ao invés de olhar para o inconsciente. E aí, olhando para o inconsciente, limpando esse inconsciente, naturalmente você vai atrair essa união, essa conexão. É para dentro que você olha. Claro que, como eu já falei para vocês em outros vídeos, às vezes a gente olha assim para o campo da sua chama gêmea, às vezes tem coisa ali para limpar, enfim, pode acontecer. Mas, a princípio, a chama gêmea que está consciente é a que está responsável por dar o tom dessa caminhada em direção à união. Não adianta. Toda frase que diz a minha chama gêmea não está pronta, a minha chama gêmea não tá, enfim, não tá pronto para um relacionamento divino, tá indisponível emocionalmente, tá em outro relacionamento. Até o fato dela estar em outro relacionamento diz sobre ela estar indisponível e você está conectado com uma pessoa indisponível, diz que você está indisponível também. E que você precisa olhar para dentro e perceber por que você está indisponível. É isso aí. Quando o assunto é chama gêmea, não tem para onde escapar. Porque quando o assunto não é chama gêmea, aí você escapa. Porque aí você olha e diz assim, então vou atrás de outro. Se esse aqui está indisponível, eu vou atrás de outro. Aí chega no outro, está indisponível. Aí chega no outro, está indisponível. Mas pelo menos você está com a sensação de que está fazendo alguma coisa, que você está indo atrás de alguém. Pelo menos eu estou tentando aqui, baixei um aplicativo, estou conhecendo pessoas, então eu estou tentando, né? Mas aí você fazer isso, de novo, você está no externo.
Se você não olha para dentro, não olha para suas questões, você pode conhecer 72 pessoas, não vai rolar, você só vai atrair pessoas indisponíveis porque você não está resolvendo suas questões internamente. O fato de não estar disponível, de alguma forma, é percebido pela nossa chama gêmea. A nossa chama gêmea está inconsciente, né? Eu estou falando com chamas gêmeas conscientes aqui, né? Com a contraparte consciente. A sua chama gêmea, ela não tem noção. Ela está inconsciente, ela não tem. Isso não faz. Assim, pensar sobre isso não está dentro do script. Ela vai agir de forma inconsciente, ela vai se sentir atraída por você, ela vai querer estar mais perto de você, ela vai querer ligar para você, ela vai querer conversar com você quando você está passando pelos processos da sua cura, ou você está lá e também sentindo de falar com ela. Agora, o que acontece, gente? É muito importante isso, né? Ficou claro? Ficou claro essa parte, assim, de não adianta eu entendi que eu estou disponível, aí eu fecho o olho, agora eu estou disponível, deixa eu ir lá e deixa eu ir conversar com ele para a gente ficar junto. Vocês já entenderam que isso não adianta? E por que isso não adianta? Não adianta porque você não olhou o profundo do inconsciente, você só está indo pela sua razão e você acha que é tudo muito simples e prático, vai lá e resolve e acabou. Não é assim que funciona. Isso é muito importante. Deu para entender essa parte? Meu gêmeo espelha a minha indisponibilidade. Exatamente. Ficou claro isso aí para vocês? Para eu poder continuar para os outros tópicos. Porque sem vocês entenderem isso, eu não consigo nem pular para os outros tópicos. Mas os outros tópicos são: a partir do momento que eu entendo isso, agora eu vou. Ótimo. Então, agora eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Já entendi que eu tenho que olhar para dentro. Gente, nesse processo, você vai ver que, além de olhar para dentro, você vai ver a sua chama gêmea disponível em várias, como que eu posso dizer? Em vários aspectos. Às vezes a sua chama gêmea está num outro relacionamento. Às vezes a sua chama gêmea está indisponível porque está com condições financeiras péssimas. Às vezes a sua chama gêmea está indisponível porque essa pessoa não se sente suficiente para você. Então, vê, primeiro você tem que olhar para dentro. E aí é interessante você saber por que essa chama gêmea, se você consegue já identificar por que essa chama gêmea está indisponível. Às vezes a pessoa vai dizer, mas às vezes você não vai conseguir porque você não tem uma relação com essa pessoa e aí fica difícil. Tá com a mãe, né? Tá conectado com a mãe, exatamente. Às vezes a pessoa tá casada energeticamente com a mãe. E aí, às vezes, a gente faz o quê? Terapia. E aí a gente faz a terapia e o quê? Melhora. Adoro. Então, às vezes, tá casada ali com a mãe, e a gente vai resolver isso daqui. Ó, o meu se sente insuficiente, me coloca num pedestal, tá vendo? Então, às vezes você tem informações que fazem com que você já tenha dicas para olhar ali para dentro, para o seu campo e para o campo da sua chama gêmea, mas às vezes você não tem. Por isso que teve um encontro nosso que eu falei muito sobre a importância da meditação, porque na meditação a gente consegue muitas dessas respostas. Quando a gente tem está mais conectado com o momento presente, a gente também está ali, às vezes, lavando uma louça, às vezes tomando um banho, e vem uma percepção, uma consciência de uma coisa que a sua chama gêmea falou 3 anos atrás e que, opa, explodiu tudo aqui na minha cabeça, entendi. Agora eu entendi. Então, você vai entendendo qual é o ponto que está fazendo com que essa pessoa esteja indisponível. Então, você pode trabalhar direto nesse ponto aí, porque pode ter algo dentro de você que está espelhando isso daí, está fazendo com que ele se sinta assim, né? E tem casos aqui que são mais de uma alternativa, né? Mas uma coisa muito, 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 muito importante você. Lembra que aquele vídeo que eu falei que não cobre a sua chama gêmea? Então, aqui é sobre tudo, tá, gente? Não cobre que a sua chama gêmea vai fazer terapia. Não, eu acho ótimo quando vocês querem incentivar a chama gêmea de vocês a fazerem terapia. Gente, seria ótimo se eles fizessem, mas nem todos vão fazer. Eu vou dizer para vocês. Onde eu vejo mais resultado é dos que não fazem, mas que a chama gêmea consciente está fazendo. O gêmeo não faz, nem cogita uma terapia, mas a que está lá, determinada, fazendo, dizendo, bora, eu vou fazer, vou resolver. Gente, flui que é uma beleza. Mas a pessoa que está assim, meu gêmeo devia fazer terapia, meu gêmeo devia fazer isso. Não, se ele fizesse, ele ia entender tal coisa. O que você está fazendo? Você está, de novo, achando que a questão é com ele. Você está, de novo, achando que quem está indisponível é ele. Criatura, presta bem atenção. Quem está indisponível é você. Então, vamos olhar para o que está indisponível em você. Então, aos poucos, a gente vai limpando. Claro, gente, de novo,
De novo, tem as exceções. Às vezes a sua chama gêmea está indisponível, mas você vai conseguir limpar isso, se você tem a consciência. Nossa, eu percebo que a minha chama gêmea se sente insuficiente. Às vezes já aconteceu de atender pessoas aqui, que quando a gente vê essa insuficiência, tem uma questão da criança interior da pessoa. Ele é o irmão mais novo que ninguém dava atenção. Era o irmão insuficiente que não tirava nota boa, enquanto o outro irmão tirava nota boa, ele era o melhor em tudo. Então, ele era comparado e se sentia insuficiente para os pais. Então, assim, tem uma série de questões? Tem. Tem como você cuidar disso? Tem. Né? Tem como você cuidar disso nas suas meditações, mandando muito amor para a sua contraparte, dizendo, conversando com a sua contraparte, explicando, dizendo que ele não precisa se sentir assim em relação a você. Às vezes, isso fala sobre você também, tá? Às vezes, uma coisa interessante, que talvez abra aí a consciência de vocês também, amplie a consciência, né? Uma vez eu fiz uma terapia em 2023, que a pessoa falava sobre a minha autoimagem, que eu tinha criado uma autoimagem de alguém muito inteligente, fui ser professora universitária de filosofia e tudo mais, nanã, porque eu queria a atenção do meu pai. Só que não veio tudo na mesma sessão, só veio que eu tinha que olhar para a autoimagem. Aí, meses depois, eu tive uma situação com meu pai, aí eu vi que eu tinha... Mas isso tudo para dizer o quê? Que essa versão minha, que eu criei, né, que o meu ego criou para ser aceita pelo meu pai, fazia com que a minha chama gêmea se sentisse insuficiente. E aí, o que eu percebi? Eu percebia que várias interações com o meu gêmeo, eu perguntava, eu mencionava um clássico, um livro clássico que eu estava lendo, por exemplo, né? Por quê? Para mostrar ali como eu tenho valor, como eu tenho importância. Na verdade, essa parte minha que o ego construiu para ter valor para o meu pai. Estava ali achando que se eu vou ter o valor do meu pai assim, a crença é essa, né? Então eu vou ter o valor de todo mundo dessa mesma forma. Então, assim, na hora que eu vou me relacionar com a minha chama gêmea, eu vou mostrar o quanto eu sou legal, o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo, não é? E nessa sessão com essa pessoa, a gente estava fazendo um processo em que a ideia era ter uma liberação emocional. A liberação emocional não vinha nunca. Aí, no final, a pessoa, assim, apelou para uma oração, né? E nessa oração era um negócio assim: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, e eu sou essa pessoa boba mesmo. Aí começou, né? A humilhação começou ali. Eu sou uma pessoa boba mesmo, eu sou uma pessoa... Ela canalizando isso de mim, né, na oração. Eu sou uma pessoa boba mesmo, eu sou uma pessoa apaixonada mesmo, eu sou uma pessoa que se entrega mesmo, eu sou uma pessoa melosa mesmo. E eu disse, gente, passando. E aí eu comecei a chorar, aí o choro veio. Chorei, porque é verdade. É verdade. Na minha adolescência, eu não estava lá preocupada, né, em estudar matemática. Desculpa aí, porque eu sei que tem professor de matemática online, mas não estava. Fui gostar de matemática em geometria espacial, que eu adorava, que o professor era legal e eu entendia, eu amava. Mas, assim, demorou muito para eu ter alguma coisa na matemática para eu gostar, então eu não estava afim. Eu queria saber o quê? Eu queria saber do amor. Eu queria saber dos meus amigos que estavam se apaixonando. Eu queria saber de ajudar. Gente, eu ajudava a gente a entrar em namoro com 12, 13 anos de idade. Os meus amigos mais velhos que eu dizem assim, Débora, o que é que eu respondo agora? Ela falou tal coisa, eu te responde isso. Aí a pessoa respondia isso, ele me mandava, e agora ela respondeu isso, eu respondo o quê? Você responde tal coisa. Gente, namoro que durava 15 anos, o namoro começava, a pessoa nem sabia quem que estava por trás do começo do namoro ali, porque não sei explicar para vocês, parecia que eu tinha uma bússola, eu sabia o que você fala, o que você não fala. Aí quando eu vou atender vocês, que vocês me veem, um negócio, né, de dizer assim, fui lá, falei com o meu gêmeo, falei tudo, só pra gente, pronto, agora é só a gente ficar junto e acabou. Qual é o problema disso? Se a sua chama gêmea tem um monte de questões que ainda precisam ser resolvidas através de você internamente, né, ou no campo dele, enfim, ou dela, acontece que não vai adiantar você falar isso. E se você tentar forçar a barra, você está tentando ultrapassar um limite da sua chama gêmea e não vai adiantar. Quanto mais você fizer isso, mais ele vai fugir. Porque você não está indo pelo caminho correto da coisa, que é olhar para dentro, né? Ai, gente, essa sou eu ajudando as amigas e clientes a falar as coisas certas. Gente, eu adoro. Tu não se sente super bem, não, quando tu faz isso, Mirella? Tu não se sente assim maravilhosa quando tu tá dizendo assim, olha, ele falou tal coisa, o que eu respondo agora? Aí
cada mensagenzinha, a gente está lá ajudando. Gente, eu me sinto no céu, porque para os outros, olha, eu vou dizendo, fala isso, fala aquilo, não fala isso, fala aquilo. Gente, é maravilhoso, tudo flui. Por quê? Porque se você vai, né, querendo forçar a barra para a pessoa que está indisponível, gente, aí é que ela vai ficar indisponível mesmo, e você vai ficar extremamente frustrada, porque você vai assim, cara, não é possível, essa pessoa não gosta de mim, eu não gosto dela, é só a gente ficar junto, em tese, porque se tiver coisa para resolver aí, inconscientemente, não é só falar e ficar junto e acabou, gente, não é. Vocês tiveram combinados antes de vir para cá, de ter pelo menos um determinado grau de coisas resolvidas internamente, porque se vocês não fizerem isso, quando junta, é um caos, não é fácil. Eu atendo pessoas que estão reunidas, gente, olha, toda semana é um choro, mas assim, também toda semana é uma risada e uma alegria também, porque a gente vê que assim, vem o choro, mas a gente já tem recurso ali, tá no relacionamento com a pessoa. A gente tem recursos muito mais fáceis ali de já pegar, captar, resolver e ir para a próxima. Então, assim, vem o choro, mas vem a alegria também, graças a Deus, né? Aí aqui, ela falou assim, né? Eu ajudo as pessoas a falarem as coisas certas, mas eu mesma não falo nada que preste. Não entendo. Quando é para a gente, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, vocês entenderam isso? Que não adianta cobrar aqui da matéria. Se você fizer isso, a chance da sua chama gêmea correr de você é muito maior. Então, é muito melhor você continuar olhando. Mas, Débora, como é que eu vou saber o que falar? Gente, dicas, né? Dicas, vai com calma. Tem paciência. Se você, graças a Deus, já está em contato com a sua chama gêmea, porque eu atendo pessoas desde que o contato era contato zero. Gente, quando começa a ter contato, é maravilhoso, porque você vai ver a coisa melhorando. Mas às vezes a pessoa não tem paciência, porque ela está esperando uma coisa da chama gêmea que a chama gêmea não vai dar, porque ela ainda está indisponível, porque ainda precisa olhar para coisas internamente. E se a gente não olhar, e aí a gente tenta forçar a barra, tenta cobrar a chama gêmea de uma coisa ou de outra, vai ser muito frustrante e doloroso, porque ela não vai fazer isso. Então, se você consegue olhar a dinâmica de um ponto de vista mais elevado, você olha de cima e diz assim, tá, estou com raiva, mas deixa eu olhar isso aqui de um ponto de vista mais elevado. É uma dinâmica de chama gêmea. Ele é o gêmeo inconsciente. Ele está agindo de um jeito para olhar para as minhas feridas. Que ferida é que eu tenho que olhar aqui? É fácil. Não é fácil nem para mim, que sou terapeuta, que falo disso em todo vídeo. Teve coisa no passado que eu vivi com a minha chama gêmea, que eu estava assim, passei uma semana querendo. Ai, de tanta raiva, porque mexeu da minha ferida da injustiça, da traição e tudo mais, eu tava para enlouquecer. Não foi fácil. Como é que eu vou dizer para vocês assim, ai, gente, é super fácil. Medita, vai lá no amor incondicional e resolve. Não é sempre que vai ser fácil. Vai ter coisa que vai ser mais fácil, vai ter coisa que vai ser menos fácil. Quando a gente está em sessão de terapia, costuma ser mais fácil, porque você tem uma ajuda ali. Mas a ideia é você ir tendo cada vez mais autonomia para você conseguir sozinho. Imagina, você não vai poder depender de terapia para o resto da vida, né? Você vai precisar aprender a lidar com as suas questões para você ter uma autonomia. Enquanto ainda é difícil para você, é legal ter um acompanhamento se você pode fazer isso. Mas se você não pode, gente, a resposta é olhar para dentro. A resposta é... Por isso que lá na mesa da Mestre Rovena, né, tem são ferramentas que sempre saem. Chama rosa, que trabalha com amor incondicional, e expansão de consciência. Porque é isso que você precisa na dinâmica. É você ter uma visão, né, mais expandida e ter uma visão que traz esse amor incondicional. Então, você olha de cima, assim, exercício aí, você olha assim, ele é a minha chama gêmea consciente. Ele não está fazendo isso porque é pessoal. Ele está fazendo isso porque quer me apontar algo. E aí, gente, vem a ferida da injustiça. Ai, meu Deus do céu. A ferida da injustiça é assim, mas por que eu não posso falar como eu estou me sentindo? Mas por que eu não posso cobrar? Mas por que eu não posso dizer para ele que está errado? Que eu estou cansada, eu só quero um abraço, eu só quero que ele veja, porque não vai adiantar, criatura. Não vai adiantar. Porque não vai adiantar. Só vai fazer ele ir mais para longe, ficar mais distante. Então, assim, não adianta cobrar. Se você já entendeu que não adianta cobrar, nessa hora que você está lá, você está chateado, está esperando o comportamento dele, respira fundo. Gente, é sério. Quando eu digo para vocês que eu acompanho pessoas que a espiritualidade, gente, vocês não têm noção, não. Tem situações que eu acompanho que eu até choro de gratidão, porque eu olho assim, é real. É essa coisa dessa dinâmica doida, maluca, é real mesmo. Você vai lá, você mexe nas questões energeticamente, no campo da pessoa, no campo da chama gêmea. Semana seguinte o negócio muda, gente. Gente, é real. E aí, tem que ter paciência.
Porque às vezes demora um pouquinho, até, às vezes a ferida é tão profunda que demora um pouquinho a cair a ficha e você diz assim, ah, entendi, eu não tenho que cobrar. Às vezes é desafiador você ter contato com o gêmeo por causa disso, porque você fica ali, ó, bom, se eu quero e ele quer, é só eu ir lá e falar com ele, que vai ficar tudo resolvido, né? Vai ser fácil e simples assim. É o perigo de você ter contato com a sua chama gêmea. Mas o benefício é que ele vai conseguindo te dar dicas ali do que você precisa olhar para você, certo? Quando eu parei de cobrar meu gêmeo do que a gente realmente tinha, achava que precisava de um status, a minha dinâmica mudou. Aí, porque você tinha essa necessidade. Gente, ó, quando você tem uma necessidade muito grande em relação à sua chama gêmea, quanto mais você tem essa necessidade aí, mais isso aí está apontando para alguma coisa que você precisa resolver em você. Então, nesse caso aqui, a pessoa precisa, eu preciso de um status, porque esse status vai me dar uma segurança. Ele precisa me dizer que a gente está namorando, ele precisa dizer que a gente está tendo um relacionamento. O relacionamento já existe, já está tudo acontecendo. Mas eu preciso desse nome. Por quê? Porque o seu ego vai precisar dessa segurança. Débora, significa que eu não vou namorar minha chama gêmea? Significa que eu não vou casar com a chama... Ah, então eu não quero minha chama gêmea, não. Gente, pelo amor de Deus, não já comenta isso aí nos comentários, não, porque tem gente que já escuta isso, já vai comentar nos comentários assim, então eu não quero a chama gêmea, porque se for para não ter um relacionamento, você vai ter, mas se você tá numa situação, essa situação aí, o que isso está querendo dizer para você? Que você só tem segurança se você tiver esse nome, esse status. Quando você abre mão disso, gente, semana seguinte, capaz dessa pessoa chegar com a aliança para colocar no teu dedo e dizer assim, vamos casar, entendeu? Porque estava já quase casada, a pessoa está dentro da tua casa praticamente, mas você quer o quê? Que ela diga assim, vamos casar, enquanto você quer, a pessoa não vem. Quando você solta isso, quando você entende assim, ufa, tá tudo bem, né? Que não precisa ser assim, porque tem as questões dele, eu vou respeitar o nosso tempo, tá tudo andando. Aí as coisas andam. É diferente, gente, quando a gente tá num relacionamento de alma gêmea. Porque relacionamento de alma gêmea e relacionamento kármico não é bem assim que funciona. Né? Quando a gente está em outros tipos de relacionamento, como que eu posso explicar para vocês? Esses é um espelho, todos nós somos espelhos um do outro e tudo mais, mas assim, não é até as últimas consequências como uma chama gêmea, entende? Não é. Porque às vezes você só está precisando aprender algumas coisas ali e seguir a sua jornada. Então, não é necessariamente do mesmo jeito. Às vezes, essa mesma situação no relacionamento está querendo te dizer realmente, quando não é chama gêmea, né? Está querendo te dizer realmente se você vai aceitar tá numa situação, num relacionamento que, assim, no final das contas, não está te fazendo feliz, porque a pessoa não está te assumindo, vamos supor, né? Quando é um relacionamento de alma gêmea, às vezes o seu aprendizado é sair do relacionamento mesmo. Assim, isso aqui eu não quero para minha vida. Não, isso aqui já deu. Mas quando é com a sua chama gêmea, o buraco é mais embaixo. Porque assim, quando é com a sua chama gêmea, naturalmente, inconscientemente, a nível de alma, vocês querem estar juntos. Senão não é sua chama gêmea. Desculpa ter que falar isso. Mas se vocês, a nível de alma, não querem estar juntos, não é sua chama gêmea. Respira fundo e aceita. Não existe, gente, porque é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. No mais profundo, na sua alma, vocês querem estar juntos. Então, sabendo disso, quando você está no relacionamento com a sua chama gêmea, o esquema é diferente. Porque aí, se você está, é como eu disse para você, se você está, né, nessa situação em que, eu preciso de um status, porque senão eu não vou ficar feliz, e é a sua chama gêmea, o aprendizado é de uma outra forma. Na verdade, a gente se ama, na verdade, toda vida que a gente se vê é muito bom, na verdade, eu queria esse status porque a minha mãe, de repente, não teve, porque aí era a expansão da consciência, ó, porque, na verdade, a minha mãe não teve, eu tô tomando as dores da minha mãe, eu não preciso olhar para isso dessa forma, tá tudo bem, eu respeito o tempo das coisas, aí você vai trazendo leveza, aí vai trazendo leveza, vai trazendo leveza. Quando você menos espera, essa pessoa está se aproximando cada vez mais de você, porque aí é um outro ponto. Se você pesa o rolê, aí também as suas chamas gêmeas. Porque não tem quem aguente. Porque se é difícil para você, não pense que não é difícil para a pessoa também. Então, assim, pesou o rolê, a pessoa está fugindo. Então, quando você cobra, quando você pede, quando você reclama, quando você exige, quando você está na sua energia, já está ali pedindo, ao invés de olhar para você e trazer e encontrar onde você acha esse ponto de paz, né? Aí você está pesando, a pessoa vai
Tá bem longe. Eu tô rindo, mas é de nervoso, a pessoa falou aqui, né? Então, é isso. Essa questão do status, viu? Que eu li aqui no comentário, é muito interessante. Gente, eu volto a um ponto que eu já falei em outros vídeos para vocês, mas que eu vou continuar dizendo, e vai ter gente aqui online que vai me entender pela história de vida da pessoa com a chama gêmea. A gente esqueceu como é que namora. A gente está vivendo num mundo tão acelerado, a gente está vivendo num mundo tão desesperado, e com a nossa chama gêmea o negócio é mais desesperado ainda, que a gente só quer se unir e acabou, que a gente esqueceu como é que namora. A gente esqueceu que pra gente, até o namoro acontecer, tem um olhar, tem aquelas mensagenzinhas, tem a indiretinha, tem uma coisinha. Aí você, sei lá, no auge da sua idade, que eu não sei nem qual é, mas na minha eu já passo por isso, você olha assim, eu não tenho mais idade para isso, não. Tem uma pessoa que eu atendo, né? Teve uma sessão que foi dedicada a isso. Assim, olha, você está namorando, você não está casado com a pessoa. Aproveite que lá na frente você vai sentir falta da época de namoro. E aí a pessoa demorou um tempinho para entender isso, mas quando entendeu, começou a namorar. E quando essa pessoa aceitou namorar com a chama gêmea dela, gente do céu, o que eu mais gosto é receber mensagem dessa pessoa, porque aí é uma delícia, porque eu olho assim, é isso aqui, namorar é isso aqui. Depois você vai para a responsabilidade, casar, pagar boleto, isso aqui é outro nível da relação. Mas enquanto você está namorando, vai curtir o namoro, criatura. Às vezes você nem teve chance de passar isso em outro momento da sua vida. Vai curtir o namoro. Deixa eu ver aqui mais que vocês estão falando. Não sei mais como é isso, não. Tem mais nem beijar da boca mais. Pois é, esqueceu como é que é, né? Mas por quê? E aí a gente, por esquecer e tá na ansiedade, eu quero logo, aí você esquece que, como eu falei, o namoro, ele tem todo... Vou já dar um exemplo para vocês. Penso nisso direto. Quando eu vejo a foto do DM, eu falo, nossa, nem sei mais o que é namorar, nem sei mais o que é o toque, segurar na mão, pois é, né? Mas o namorar, gente, não só o namoro em si, mas a coisa que acontece até o namoro acontecer. Ó, tem gente que eu atendi que encontrou a chama gêmea. A gente fez uma sessão maravilhosa. A gente fez uma sessão maravilhosa, a sessão rendeu, o gêmeo se aproximou, o gêmeo começou a ser mais carinhoso, começou a se comunicar mais, que é tudo que a gente mais quer, né? Aí a pessoa pensou assim, então agora é só a gente resolver ficar junto. Porque aí a pessoa também no energia do DM também, opa, só resolver aqui, vamos, agora vai. Gente, a pessoa disse assim, não quero, não posso, não estou pronto para um relacionamento. Por quê? Porque a gente não tem a paciência de curtir o processo até o namoro acontecer. O namoro, gente, eu lembro quando no meu ex-namorado, o meu primeiro namorado, eu conheci ele em julho de 2001. Em setembro de 2001, julho, agosto, setembro. Aí em setembro eu contei para minha amiga que eu estava gostando dele. Outubro, novembro, dezembro, eu comecei a ter alguns contatos com ele, porque a gente estava ali no mesmo condomínio, época de férias, não. Aí a gente brincava junto, eu era esperta. Presta atenção, dicas. Eu era esperta. O que eu fazia? Vamos brincar, tinha uma brincadeira que era polícia e ladrão. Aí eu era esperta, eu fazia o seguinte, eu dava um jeito de ser a polícia, que aí a polícia o quê? Eu ia correr atrás dele, entendeu? Ai, corria atrás dele. Aí, às vezes, eu dava uma machucadinha. Ai, me machuquei. Ele, ai, tá tudo bem? Ai, não sei. Aí, ele... Mas se fosse o contrário, ele que teria que correr atrás de mim. Ótimo. E se a gente estivesse no mesmo grupo, eu tô polícia, tu tá polícia também, vamos junto pegar esses marginais, entendeu? Então, assim, eu sempre dava um jeito de ou ele correr atrás de mim, ou eu correr atrás dele, ou a gente correr junto atrás de alguém. Então, assim, estava acontecendo alguma coisa? Não, nunca nem tinha beijado na boca, eu não sabia nem o que era beijar na boca. As minhas amigas já passavam o rodo, todo final de semana era 70 criaturas que elas beijavam nas festas e eu não sabia nem o que era isso. Então, com 13 anos, tá? As pessoas já sabiam o que era isso, eu não tinha a menor ideia. E aí, olha isso tudo que aconteceu. Né? Aí a gente brincava. Aí dezembro, janeiro, fevereiro, 23 de março de 2002, já perto de completar um ano já, que eu já estava naquela coisa de sentir o negócio pela pessoa, a gente ficou. E aí ficou porque uma amiga minha disse o seguinte, se tu não ficar com ele, eu fico. E eu confiava nessa palavra, porque ela já tinha passado o rodo no condomínio inteiro. Eu fiquei com medo, eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso não, né? E aí todos os meus amigos fizeram um jeito, né, da gente estar junto. Foi todo mundo para a sala da casa dessa minha amiga, tá. Aí todo mundo pegou minha prima mais nova e disse assim, vamos mostrar os brinquedos da fulaninha, né, que morava lá na casa, para tua prima e tal. Vamos, e a minha prima, não, eu quero ficar perto da minha prima. E todo mundo, vamos! Aí o negócio já estava
esquematizado, que eu nem sabia do esquema, tá? Tudo estava esquematizado. E aí, quando chegou lá, que a gente ficou, teve aquele beijo que saiu estrelinhas, e eu, meu Deus, fogos de artifício, foi a melhor coisa da minha vida. Eu olhei isso assim, nossa, coisa boa, né? Aí ele falou assim, nossa, até que enfim. Então, assim, foi um até que enfim que eu esperei por aquilo, ele esperou por aquilo. Tinha aquela tensão entre a gente do gostar, mas a coisa ainda não aconteceu. Mas tinha o quê? A paquera. Tinha uma coisinha que eu falo, uma coisinha. Aí a gente, quando tá com a chama gêmea, a gente é tudo alvoroçado. Ah, já sei que a chama gêmea, vamos ficar e acabou. Gente, não é assim que acontece. E aí a gente esquece todo esse passo a passo, do olhar, né? Da mão, do toque, da mão. Ah, eu não posso tocar. Porque eu tô dando exemplos e exemplos, tá, gente? Tem gente que tem contato, vê a chama gêmea. E aí você tem a oportunidade de ter um olhar, de tocar na mão, aquela coisinha bem filme, assim, de adolescente, né? Uma coisa, aos pouquinhos ali, aquela conexão, aí você não tem paciência, já tá agoniado, já tá estressado, você pulou a etapa ali, né? E aí, isso também acontece com a dinâmica, né? Quando a pessoa tem a oportunidade de ter o contato. Quando não tem, ali o contato, mesmo que seja virtual, poxa, eu já vi gente que estava contato zero, e a chama gêmea super resistente, né? Aquela coisa bem assim, DM mesmo, não quero saber, eu não tô envolvido com sentimento, com relacionamento, não posso olhar para isso, tá? E aí a pessoa, o DI vai começa. Manda uma foto, manda um bom dia, manda um negócio. E eu aqui, né? Eu acompanho. Para mim, toda a dinâmica de chama gêmea é uma novela, e eu adoro novelas da vida real. Então, amo acompanhar as histórias de vocês. Aí eu fico lá empolgadíssima, né? Não sei o quê. Mas como a pessoa não está no ritmo da pessoa, aí a pessoa, tipo, ai, chato, paca, sabe assim? E eu achando super legal, porque tá o quê? A coisa evoluindo. A pessoa que dizia nada, não quero nem malhação, né? Tem a dinâmica da Mira, ela diz que é malhação, né? Total, é malhação total, com direito a bandas e academias, né? Totalmente. Então, você perde todo esse negócio, gente. Você perde toda a magia da coisa, porque você tá ali na ansiedade que tem que ser do meu jeito, você não aceita o outro como ele é, o outro tá se abrindo e você não percebe que ele tá se abrindo, porque ele não tá se abrindo do jeito que você esperava que ele tivesse, entendeu? Mas quando você percebe que ele tá, tem gente aqui que também passa por isso, que tá na dinâmica, aí o gêmeo diz assim, ai, não, porque eu não sinto nada por você. E ao invés da pessoa se desesperar, a pessoa que já entendeu que tá nesse processo, que tá nessa novela, a pessoa sorri. Ah, tá bom, então. E aí, no outro dia, a pessoa faz o quê? Ai, vamos se ver de novo? Uma desculpinha pra gente se ver? Mais uma desculpinha pra gente se ver? Aí eu vejo que se é uma outra pessoa que é ansiosa, aí já fica, ah, porque a pessoa não assume. Aí ela não assume o que ela quer. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque ela me trata assim. Ah, porque ela tá me dando migalhas. Mas a esperta, ela olha e vai levando, entendeu? A esperta, assim, vai curtindo o processo. Ai, a pessoa que disse que não queria me ver, que não está sentindo nada, já está arranjando outra desculpa para me ver. Ora, ora. Ora, ora, que coisa, né? E não cria ansiedade, gente, a sua chama gêmea. Tudo que a sua chama gêmea vai fazer quando você está bem, está em paz, está seguindo o fluxo das coisas, é se sentir cada vez mais atraído por você. Mas se você entra nas feridas, e aí você fica ali tentando sufocar a chama gêmea para o negócio ser do jeito que você quer que seja, gente, é a fórmula da desgraça. Deixa eu ver aqui. Mas chegar nesse lugar é muita cura. É. Não, gente, eu não estou dizendo que não é, né? Mas é muita cura. Mas a gente consegue, eu estou aqui dizendo para vocês que é possível. Porque eu preciso dizer que é possível, por quê? Porque tem aquele momento, aquela fase, ou aquelas pessoas que, quando estão na interação ali com o gêmeo, ficam muito frustradas porque não está sendo do jeito que ela gostaria. E, gente, se não está sendo do jeito que você gostaria, tem duas opções. Ou você vai olhar para o que está incomodando ali, a nível de ferida emocional, alguma coisa nesse sentido, né, para dentro, ou você vai trazer o máximo de leveza para aquilo ali, ou você vai voltar a entender, a trazer um pouco da sua essência, né, de quem ama, da adolescente. O que a gente trabalhou hoje aqui? A gente trabalhou aqui aquele coração partido. Meu coração ficou partido? Tá, não quero mais me abrir para o relacionamento. E aí, se eu não quero mais me abrir, eu só vou para o fácil. Eu não vou para aquele que eu não tenho garantia nenhuma. Porque na nossa dinâmica de chama gêmeo, a gente está ali sem saber como é que o gêmeo vai reagir. A gente não tem garantia de que a gente fez um negócio aqui, ele vai reagir daquele jeito, né? Na verdade, ele muitas vezes não cumpre as nossas expectativas. E isso mexe com as nossas feridas. E aí isso magoa a gente. Então, ou a gente vai olhar aí do lugar de mágoa e assim, eu não aguento, é muito difícil, não é? Ou a gente vai olhar e vai dizer assim, porque eu conheço gente aqui que já faz isso, né? E vai olhar e dizer assim, ai, tá bom. Ele pensa que ele tá enganando quem, né? Ele
pensa que ele está enganando quem? Dizendo que não quer relacionamento, dizendo que não quer nada comigo. Aham, deixa ele lá. Vai lá, deixa eu te dar uma cordinha. Aí a pessoa fica ali. Você está levando na leveza? Todo dia essa pessoa arranja um jeito de... E aí digo mais, viu? Porque eu estou dando exemplos aqui de gente que tem energia aquariana. Gente, vocês têm gêmeos aquarianos com ascendente em aquário, outros, muitos planetas em aquário, vocês valorizem essa terapeuta aqui. Porque essa terapeuta aqui foi criada para poder lidar com o aquariano. Então, tem uma coisa aqui, um segredo muito importante. Meu Deus do céu, aquário e peixes, tá? Porque normalmente peixe e aquário tá bem pertinho, então se a pessoa chama gêmea pisciana também, provavelmente ela tem uma energia aquariana forte. Então, aqui, presta atenção. Se afastou, Débora. Meu Deus, se afastou. Sumiu. O chat sumiu. Não sei o que está acontecendo. Ele está pensando. Dica. Vão dormir com essa dica para vocês? Ele está pensando. Uma vez, eu me relacionei com uma pessoa e eu estava super curtindo. E essa pessoa estava super curtindo, mas eu não sabia que essa pessoa estava super curtindo, porque um belo dia, a pessoa parou de falar comigo e começou a ficar assim, ó, distante. O que a gente pensa? O que a gente pensa se a pessoa começa a ficar mais distante, se a pessoa começa a ficar mais, né, monossilábica? O que a gente pensa? A pessoa não quer mais ficar comigo? Eu, já cansada de dependências emocionais, pensei, vai se lascar, então tudo bem você. E aí eu fui o quê? Fiquei com outra pessoa. Aí não dá 3 dias, 4 dias, essa pessoa me mandou uma mensagem. Ai, a gente pode se falar no telefone? Nossa, que surpresa! Pode sim. Ligou. Assim, sabe o que é? Eu estava pensando esses dias, eu não sabia que o ascendente do abençoado era aquário, porque se eu soubesse, eu já estaria, já estaria adiantado, já estaria entendendo o que estava acontecendo, eu não sabia. Era uma energia sagitariana, ela sabia que o ascendente do abençoado era aquário, pois ele tá, porque eu pensei, eu tô curtindo muito, eu tô adorando, e não sei o que, acho que a gente pode continuar e tal. Eu disse, que maravilha, só que eu, o quê? Criei o modo sincerona na minha vida e não consigo desfazer esse modo sincerona. O que eu falei? Eu disse, olha, então vou ser bem sincera com você sumiu, eu achava que você não estava mais interessado, e eu acabei ficando com outra pessoa. O que eu já recebi de críticas em relação a essa minha atitude, as pessoas dizendo assim, deixa de ser boa, como é que tu vai dizer isso pra uma pessoa? Eu disse, gente, mas eu estava sendo sincera, não consigo mais não ser sincera, tive traumas. E aí eu fui sincera, eu disse, olha, então, aí eu fiquei com outra pessoa, não sabia o que você queria, você se distanciou, não tinha como adivinhar, né? Gente, essa pessoa ficou calada de morte, porque além de um ascendente de aquário, a Vênus era em escorpião. Aí, meu amor, a pessoa que tem Vênus em escorpião, ela já tem um negócio com traição que não é fácil, não é moleza, né? E aí, aí pronto, ficou mudo do nada e disse assim, uma coisa que uma vez o meu gêmeo também falou, estou sentindo uma coisa que eu não gosto de sentir. Eu disse, que foi? Aí, estou sentindo ciúme, não estou bem e eu acho que eu preciso pensar de... Pronto. Nunca mais esse cidadão quis mais nada comigo. Ficou indo, enrolando um pouquinho, deu ali na frente, a contraparte de gêmeos, amo. Deu ali na frente, o que a pessoa fez? Não dá mais certo, não sei o quê, não. Porque se sentiu traído. Ora, bolas! Eu lá sabia que a pessoa estava interessada, a pessoa que está se afastando, a pessoa que não fala mais, o que eu vou pensar dessa pessoa? Ela não quer nada. Só que a pessoa estava o quê? Pensando. Eu lá sabia, gente. Então, assim, às vezes a gente não dá tempo das pessoas, a gente não dá o limite das pessoas. A gente acha que a pessoa está dando migalhas para a gente porque ela precisa de um tempo para se afastar e pensar. E aí as pessoas que eu atendo que têm gêmeos com essa energia, né, dizem assim, mas Débora, pelo amor de Deus, não dá para avisar que está se afastando para pensar? Se eles não vão avisar. Eles só vão se recolher no mundinho deles e vão tentar processar o caos que está acontecendo fora e dentro. Eles vão tentar elaborar aquilo ali para tentar achar saídas que sejam boas e produtivas para ele. Então, assim, deixa ele do tempo dele. Quando ele se afastar, não fica achando que o negócio é pessoal com você, dá o tempo dele. Gente, é batata, as coisas fluem, que é uma beleza quando a pessoa entra nessa energia aqui, ó. O meu sincericídio. Acabei com a chance de um relacionamento assim. Por que a gente é assim, né? Gente, precisa disso? Mas, às vezes você pode só omitir. O que ia mudar, né? Eu falar isso para a pessoa? Enfim, acontece. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão aqui, ó, estão online aqui comigo até agora. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando, né? Confia, não cobra. Exatamente, não precisava contar, né? Não precisava, mas eu fui lá e contei, né? Besta, trouxa. Deixa eu pensar que vai voltar um amorzinho. Deixa, olha aí, tá vendo? Olha, a gente aí já. Dicas de quem tem
chama gêmeo com energia aquariana forte. Deixa eu pensar que vai voltar um amorzinho. É exatamente o que acontece. E cada vez que você dá liberdade para alguém com energia aquariana, mais ela tá ali apaixonada por você. Gente, uma vez, um ex-amigo meu, é o meu único ex-amigo aquariano, porque aquarianos normalmente é amigo a vida toda para mim, mas assim, gêmeos e aquários se dão muito bem. Mas ele é um ex-amigo, sabe por quê? Porque eu contei para ele, eu contei para ele que eu sabia todas as manhas sobre aquarianos. Eu disse assim, ó, vocês são assim, assim, assada. E ele entendeu isso como uma manipulação. Ele entendeu que eu era uma pessoa manipuladora e que tudo que eu queria de um aquariano eu conseguia porque eu sou uma pessoa manipuladora. Gente, não era essa a intenção. Quando eu falei isso para ele, foi para dizer assim, eu entendo as motivações que vocês têm, então eu respeito, e aí quando eu quero alguma coisa realmente, não uma coisa que vai te fazer mal, mas uma coisa em prol do nosso relacionamento, eu vou agir de uma forma que seja benéfica para isso, né? E ele ficou indignado. Por quê? Porque ele tinha uma namorada geminiana que terminou com ele também, e aí projetou em mim, minha gente, depois, não quis mais meu amigo, não. Não quis mais. Meu Deus, o único aquariano que não quis mais, não. Mas é isso, né? Então, assim, o que que acontece? Você tem que ter paciência com a aquariana. Aqui, ó, o meu tá pensando demais. Deixa pensar. Se tá pensando, é porque tá elaborando. Deixa pensar. Então, gente, às vezes, a gente se comporta, né, com a nossa chama gêmea, querendo que ele supra as nossas expectativas de resposta, de tempo de resposta, e não vai ser assim. Infelizmente. Aí, às vezes, as pessoas vêm nos comentários assim, então eu não quero a chama gêmea. Aí você está na encarnação de chama gêmea e você vai ficar. Sabe a sensação que eu tenho? Das pessoas que dizem assim, eu não quero a minha chama gêmea. A sensação que eu tenho é assim, ó. Vai lá, vai, vamos dar esse exemplo aqui. Tá vendo esse quadrinho aqui? As chamas gêmeas, elas são ligadas pelo cardíaco, certo? Então, assim, trocando em miúdos aqui, ligado pelo coração. Várias pessoas, antes de eu saber que estava em dinâmica de chama gêmea, quando eu ia fazer leitura intuitiva, via ele e ainda via a ligação pelo cardíaco. Ok, beleza, tá ciente disso aqui? Beleza. É como se você quisesse cortar isso aqui e tentar encaixar nos fiozinhos de outra pessoa, entendeu? Não, não quero estar com a minha chama gêmea, não. Aí você está assim, você tá tentando se convencer de que vai ser melhor você sair dessa energia aqui e você tentar encaixar ali em outra pessoa. Tem gente que, quando está conectado consigo mesmo, assim, profundamente, fala assim, não, para mim não faz sentido. Eu acho que eu sou mais capaz de ser feliz sozinho do que ser feliz tentando me encaixar num relacionamento com uma outra pessoa que não é minha chama gêmea. E assim, isso é dependência emocional? Não é. Ah, gente, isso não é uma dependência emocional, não. Dependência emocional é a pessoa que não aguenta ficar sozinha. Eu quero ficar com qualquer pessoa. E com a desculpa, né, de que eu quero ser feliz. Ah, não, porque eu quero ser feliz. Então eu quero ficar com qualquer pessoa e não a minha chama gêmea. Uhum. Você quer achar qualquer pessoa porque você está com medo de lidar com os riscos, que é se abrir o coração para sua chama gêmea. Por isso que você diz isso. Ah, eu vou ficar com qualquer pessoa. Ah, qualquer pessoa serve. Né? Eu vou querer um relacionamento com a alma gêmea que é muito mais fácil. Eu fiz isso. Eu fiz isso ali, lá atrás. E eu acho que às vezes você precisa passar por um relacionamento assim também. Às vezes faz parte. Às vezes você tem coisas para aprender ali. Eu não estou dizendo que eu sou contra qualquer pessoa que vá para um outro relacionamento, não. Mas essa energia de dizer assim, eu vou passar o resto da minha vida, eu prefiro estar com outra pessoa do que com a minha chama gêmea, você está com muito medo de sofrer, você está com muito medo de abrir seu coração. Aí o seu gêmeo está indisponível, que na verdade quem está indisponível é você, e digo mais, você vai para um relacionamento com a alma gêmea, mas essa alma gêmea também está indisponível. Eita, agora a bomba foi jogada, né? Quando eu entrei no relacionamento com meu ex, ele estava indisponível, e eu também. E mesmo assim a gente insistiu no relacionamento. Resultado, eu sofri e ele sofreu. Porque a gente se envolveu emocionalmente, obviamente, né? E aí, tal hora, aquilo aí não fazia mais sentido. Porque a gente se envolveu emocionalmente, por quê? Porque tava ali, porque a gente se gostou, porque, né, assim, faz sentido nesse momento. Mas a verdade é que no meu coração, aquele espaço ali, gente, eu fiz de tudo, né? Eu tava no relacionamento. Vamos lá, como que eu explico isso para vocês? Eu estava inteira em que sentido? Eu quero esse relacionamento, eu quero fazer esse relacionamento, porque racionalmente eu queria. Mas enquanto eu estava no relacionamento, eu ia para a sessão de terapia, quem era que aparecia? Meu gêmeo. Quem aparecia para a sessão de terapia para olhar as coisas era o meu gêmeo. Uma pessoa dessa tá 100% disponível no relacionamento que ela tá?
Não tá, meus amores, tá, assim, tá querendo enganar quem, sabe assim? Aí você tá num relacionamento com a alma gêmea, mas tem uma parte sua que tá assim, não, eu quero, vai dar certo, mas tem uma outra parte sua que tá ali, ó. Na verdade, se eu pudesse escolher, né? Se eu achasse que tinha possibilidade de escolher, eu não sei se eu estava aqui, né? Mas eu estou aqui porque aqui é bom, porque é legal, porque é tranquilo, e é melhor o tranquilo, e é melhor o legal, é isso aqui que eu vou querer para minha vida. Fica sempre aquela sensação, sabe? Fica aquela sensaçãozinha de assim, eu não estou 100% aqui. E aí tem gente que já entendeu isso, e assim, eu prefiro ficar sozinho do que ficar, sabe, tentando encaixar a peça do quebra-cabeça num quebra-cabeça que não é o meu. Débora, fazer surpresa para aquariano é ruim? Então, adoro. Live, tira dúvida sobre chama gêmeos aquarianos, né? Quem quer? Vamos fazer. Fazer surpresa para aquariano é ruim? Depende. Porque tem um detalhe, né? Que é a surpresa da surpresa. O aquariano, ele é imprevisível. Então, às vezes, depende, você vai precisar sentir muito seu coração para lidar com o aquariano, porque às vezes vai ser bom, e às vezes vai ser ruim, porque se ele não estiver preparado para receber tudo que você vai fazer por ele ali, ele pode dar uma afastada. Mas às vezes essa afastada é boa, gente. Às vezes essa afastada é para pensar. Então, assim, eu fiz uma surpresa pro meu gêmeo em 2020, e o que é que ele fez? Se afastou. Mas ele nunca esqueceu. E muitos anos depois ele falou assim: eu nunca esqueci daquilo ali, porque ninguém tinha feito nada parecido para mim. Mas assim, se afastou, teve medo, correu, fugiu, foi para outra coisa. Tentou não dar importância para aquilo ali. Então você tem que saber, você tem que sentir qual é o momento. Se a pessoa está aberta, né, emocionalmente para um vínculo com você, vai ser melhor fazer essa surpresa. Eles vão gostar, eles precisam de segurança. O aquariano precisa de segurança. A gente pensa que não, mas é um signo fixo. A gente fala muito de liberdade, 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 mas eles precisam de muita segurança. Assim, pessoas que têm energia em aquário, né? Então tem isso também. E assim, amizade, né? Amizade. Aquariano, ele gosta de amizade. Então, assim, ele vai se apaixonar pela pessoa que é amiga dele, que tá ali com ele, que se precisar, ele tá lá, né? Quem tem ascendente aquariano aí, quem é aquariano aí, fique sabendo, tá bom? Dicas. Que mais? Gente, deu para entender essa questão da indisponibilidade? Ficou claro? Eu acho que o meu gêmeo está indisponível. Se você acha que o seu gêmeo está indisponível, seja por qual for o motivo, se é porque ele está no outro relacionamento, se é porque ele está, sei lá, com condições financeiras que ele não está, se é porque ele está indisponível emocionalmente, seja qual for o motivo, na verdade, você tem que olhar isso para dentro. E não vai adiantar você só dizer assim, ele gosta de mim, eu gosto dele, vamos ficar juntos e acabou. Porque não é assim que vai resolver. Ficou claro isso? Deu para dar exemplos e tudo mais? Sim, é verdade, sou aquariana e preciso de segurança, mas sem me sufocar. Complexo, né, gente? Olha, preciso de muita segurança, mas não sufoco o artista, né? Aquariano é isso. É exatamente isso mesmo. Então, assim, você precisa de segurança? Precisa. O que significa isso, gente? Olha aqui, mais a dica da dica. Presta atenção. Significa que seu aquariano, ele vai errar, tá? Assim, quem é aquariano aqui está online, desculpe, vocês erram, que é uma coisa que olha, dá até aflição. O aquariano, ele vai errar. Só que ele precisa saber que se ele errar, ele ainda pode contar com você. E eu vi isso no vídeo recentemente, não era nem sobre aquarianos, não, tá? Era um cara que eu tenho esse vídeo aqui até agora, ele é psicanalista, e eu acho que ele é marido da Maria Flor, se eu não me engano. Esse cara é um psicanalista que ele estava falando o seguinte: os mamíferos, né, eles têm uma questão do vínculo, e que a ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, ela, na verdade, é mais o hormônio do vínculo do que do amor. Então, assim, é como se você não tivesse livre para amar se você não cria um vínculo primeiro. E ele explica que esse vínculo está relacionado à nossa capacidade de errar e continuar em segurança. E aí vamos dar um exemplo aqui, né? Para dar um exemplo do que ele está falando ali, é tipo assim, um bebê, ele explica, ele precisa de meses para criar um vínculo com os pais, para saber se ele pode errar e se mesmo assim ele vai poder contar com os pais. Ou seja, se ele vai poder fazer alguma bobagem e vai contar com os pais. Se ele vai poder chorar e vai poder contar com os pais. Se ele vai precisar de carinho, de comida, e ele vai poder contar com os pais. Quanto mais ele precisa dos pais, e os pais estão ali, né, para dar esse suporte, assim, quando você erra ou quando você precisa de mim, eu mostro que eu estou aqui com você, mas esse vínculo é fortalecido, e o vínculo fortalecido cria essa relação, né, de amor, então fica livre para amar ali. Então, a mesma coisa, Emanuel Aragão, obrigada, vocês são demais, é ele mesmo. Então, ele fala sobre isso, é claro que eu estou falando aqui de um jeito muito mais simples, ele explica de um jeito muito mais maravilhoso, obviamente, mas a ideia é essa. E aí, que é muito interessante a gente olhar para isso, porque o que é isso, senão, que a gente
se relaciona com a nossa chama gêmea. Se não é eles errando e a gente tentando olhar assim, tá tudo bem, tá seguro para você aqui. Só que o que a gente faz, por conta dos nossos medos, feridas e questões e carências e tudo mais, eles erram e a gente já quer cair fora. Eu é que não vou ficar aqui. Eu é que não vou ficar recebendo essas migalhas. Só que às vezes é tudo que ele consegue te dar. Se é um outro tipo de relacionamento que não é chama gêmea, outro esquema. Mas é a sua chama gêmea, o que ele está conseguindo te dar naquele momento é aquilo ali. E aí você considerar a migalha é um ponto de vista seu. Gente, eu trabalho com isso. Sério, eu vejo isso. Eu vejo isso. Às vezes você está achando que a pessoa está te dando migalha, a pessoa está te dando tudo que ela pode. Ah, Débora, mas não é suficiente para mim, por isso que eu vou para um relacionamento com a alma gêmea, porque meu gêmeo não está pronto para um relacionamento divino, porque ele não está me dando em abundância e eu só estou pronta para dar em abundância. Aham. Quero ver se dar em abundância também é você estar de coração aberto para a sua chama gêmea errar e você tá ali para dizer assim, peraí, deixa eu entender o que isso aqui está querendo falar sobre mim, deixa eu entender o que isso aqui está querendo dizer sobre nós, deixa eu entender o que isso aqui está querendo falar sobre ele. Quantas vezes eu não atendi pessoas que a chama gêmea... Nossa, teve na meditação passada, na sessão coletiva passada, teve pessoas que vieram me contar que na meditação o gêmeo estava super cansado. Gente, nossa chama gêmea está exausta. O inconsciente, essa ferida da injustiça que diz assim, né? Só eu faço, ele não faz nada, não. E o gêmeo destruído, exausto lá do outro lado. Por quê? Porque para ele é extremamente difícil fazer esse papel de ser inconsciente, ele não quer. Foi o que eu falei para vocês minutos atrás. Minutos atrás eu falei assim, ó, gente, se é um relacionamento de chama gêmea, a nível de alma, tudo que vocês mais querem é estar juntos, é o natural. Não tem outra opção se é uma chama gêmea. Tudo que vocês mais querem é isso. Mas para que isso aconteça, vocês têm que se desvencilhar das camadas do ego que vocês foram construindo, nós fomos construindo, para poder se proteger. Então, na hora que o seu chama gêmea não te responde na hora que você quer, você sai igual a conchinha, igual eu com meu acidente em câncer, assim, eu fechei. Não quero mais conversar. Né? Então, assim, você já se protege, você já se afasta, aí você já olha para ele que não quer, ele que está indisponível, ele não. Ao invés de ir aos pouquinhos. E recebendo aquilo que ele dá. Tem uma mulher que fala sobre o feminino, que é a Ariana Schlesser. Ela fala assim, né? O feminino, ele faz do pouco muito. E aí ele pega assim, uma sementinha que é colocada ali, você transforma numa criança, né? Você transforma uma florzinha que você ganhou numa decoração dentro de um copo bonito, que não sei o que fica no meio da mesa. Ela, assim, o feminino, ele faz do pouco, muito. Então, quando você está aberto para receber tudo que sua chama gêmea tem para dar, gente, quanto mais você está assim, de coração aberto para receber, mais esta criatura vai querer te dar mais e mais, porque ele vai ter confiança de que ele pode te entregar isso, de que você vai valorizar isso, de que você vai respeitar o tempo que ele tem, ou que ela tem, para conseguir te oferecer até mais, porque ele está criando segurança. Não é fácil para ele também. Tem um monte de trauma, tem um monte de medo, tem um monte de questão. Tá ali, ó, todo encraquelado com um monte de coisas também, de feridas do ego também. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Vocês estão online aqui comigo, respondam, para eu ver se tá fazendo sentido, se tá virando chaves, como é que vocês estão? Sim. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Tem gente aqui que tá online, tá, gente? Que eu tô falando mensagens aqui, que a pessoa viu isso, viu resultados em relação a isso que eu estou falando. Então, assim, não estou falando, tirando isso do nada. Eu estou tirando isso de atender, às vezes, mais de 130 atendimentos no mês, as coisas que vocês trazem para mim. E observando como que as coisas evoluem. Então, assim, é receber isso aí, e receber bonito. Vou dar exemplos aqui que eu já vi. A chama gêmea é super bloqueada emocionalmente. Mas aí chega para ti no outro dia, você tá chateado com um monte de coisa que você queria estar encontrando essa chama gêmea, que você está idealizando. Eu queria que a gente se encontrasse. Mas a pessoa não está pronta para isso. Aí o que ela faz no outro dia? Ela te manda uma mensagem. E ela diz assim: bom dia! Aí você, tipo, não me chamou para sair, não perguntou como é que eu tava. Não gostei. Já tá de coração fechado. Não quero, não gostei. E aí você não recebe. Ao invés de você olhar e assim, eita, que bom dia gostoso, né? Bom dia também. E aí já puxa um assunto do quê? A pessoa deu uma sumida. Aí você já fica assim, não conversou comigo o dia inteiro. Quando voltar a falar comigo, já não vou ter mais paciência. Porque você não está recebendo tudo aquilo. Quanto mais você recebe, mais a pessoa vai querer
entregar para você. Depois da última sessão, inclusive, meu gêmeo conseguiu ser vulnerável em uma fala. Meu amor, você não tem noção de quantas pessoas que eu atendo. E, gente, cara, teve uma pessoa que eu atendi que a coisa foi a seguinte: questão da comunicação. Não sei se eu falei para vocês isso já. Então, é uma questão da comunicação. E o gêmeo nunca tinha falado sobre sentimento. Nunca tinha falado sobre sentimento. Tipo assim, nunca. E aí a gente olhou para uma questão dela, era uma questão dela, não era no campo dele, era no campo dela. Limpamos, tá. Dias depois, era eu te amo, eu te amo. Começou a falar de relacionamento, começou a falar da possibilidade de namorar, começou a falar planos e... Gente, os prints chegando, eu assim, passada, chocada, o que está acontecendo? Assim, que coisa mais linda, mais maravilhosa. Uma pessoa que não fala, e vocês sabem disso, muitos de vocês passam pela dinâmica dessa forma que é extremamente dolorosa, gente, que a pessoa não te dizer o que ela realmente diz. Você sabe, tá no olho da pessoa que ela sente por você, mas ela não fala, né? Isso é, nossa, cansativo demais. Mas quando você vai mexendo ali, vai liberando, tem que ser liberado, a coisa vai andando. Aqui, ó. Débora, o meu nunca falou nada. Eu atendo várias pessoas que nunca falaram, mas atendo também pessoas que não falavam antes, e a gente foi trabalhando e começaram a falar. Então, não é impossível, não. Né? Conseguiu ser vulnerável em uma fala. Essa de conseguir ser vulnerável, já teve situações também que eu atendi, aí a pessoa nunca era vulnerável, sempre ia para a agressividade, o escape da pessoa era ir para um lugar de agressividade, por quê? Pelo medo de alcançar essa vulnerabilidade e achar a tristeza que está atrás da agressividade. Uma agressividade de física, não, tá, gente? Mas assim, falar de uma maneira mais ríspida, alguma coisa assim, né? Ser mais reativo, já não ter paciência para alguma coisa e tal. E aí, quando a gente foi trabalhando o que precisava trabalhar, um belo dia a gente trabalhou uma coisa, outra, deu um tempinho, a pessoa desabou a chorar, a falar um monte de coisa, colocou um monte de coisa para fora e tudo mais, tudo relacionado com o que a gente estava vendo em sessões recentemente. Então, gente, tenham paciência. Pelo amor de Deus, com o processo de vocês, tenham paciência, gente. Eu sei que é chato pedir paciência, né? Eu sei que é cansativo. Eu de coração, sabe quando foi que eu recebi essa mensagem da paciência? 2023, julho de 2023. Julho de 2023, eu ouvi que eu tinha que ter paciência e que eu estava mais perto do que longe. A gente está em fevereiro de 2025. E eu ainda estou aqui precisando ter paciência. Então, assim, paciência é paciência mesmo. Paciência, um dia de cada vez, dando o seu melhor agora. Lembrando que no meu processo, eu deixei várias coisas de lado. Era para eu ter feito um monte de processos espirituais. E aí tem uma coisa que eu quero falar muito importante para vocês aqui também. Isso que é muito sério. Ó, não sei nem se a pessoa que está me ouvindo aqui, ela está até esse momento da live aqui para ouvir o que eu vou falar agora, que é muito sério. Tem gente que fala assim, eu não vejo nada de resultado na matéria. Eu não vejo nada acontecendo. E, gente, eu já atendi pessoas que, quando a gente faz sessões semanais, isso fica mais claro, né? Porque você está ali fazendo limpando. E, de coração, eu sei como é para vocês, para mim também é. Gente, eu atendo uma sessão como espelho mágico, porque eu gosto de ver resultados muito profundos o mais rápido possível. Então, o espelho mágico ele faz uma limpezona muito profunda. Então, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de ver resultado rápido. Mas o processo da dinâmica nem sempre vai ser assim. E aí, eu já tive várias pessoas que eu atendendo ali semana após semana, cara, semana após semana não acontecendo nada mesmo, nada na matéria. A pessoa exausta já, mas a gente mexendo em tudo que vinha para aparecer para a gente mexer. E aí as coisas começam a acontecer. Um belo dia, as coisas começam a acontecer. E aí que tem gente e eu tô fazendo uma autocrítica, tá? Porque eu fiz isso. A pessoa não faz o que tem que fazer, entendeu? Não faz o que tem que fazer. Reclama, se estressa, fica comentando em tudo quanto é canto que, porque só eu faço as coisas, só eu faço as curas, porque faz uma coisa aqui, outra acolá. E aí começa a dizer assim, não acontece nada na matéria. Porque não acontece nada na matéria. Não... Você tá fazendo o que tem que fazer? Eu tô fazendo, eu tô meditando, mas você tem certeza que o que você está fazendo é suficiente? Gente, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Isso aqui é sério. É sério. E aí eu vejo pessoas que, como eu, juravam que estavam fazendo. Não, estou fazendo tudo. Eu achava. Gente, 2023 inteiro era limpando ferida, era meditando, era acessando coisa. Eu achava que eu estava fazendo muita coisa. Mas eu trabalho com isso. Eu tinha certeza que eu estava fazendo muita coisa. Mas eu não estava. Aí, quando foi em 2024, que os meus mentores disseram, faça 30 meses da mestral vindo para você, eu fiquei lá. Tá bom. Julho, deu agosto, deu setembro, deu outubro, deu novembro, deu dezembro, deu janeiro. Numa cerimônia da ayahuasca, que a ayahuasca fez assim para olhar para mim.
para minha dinâmica. Entendi. Agora eu vou ter que fazer isso aqui. Então, o processo que era para eu fazer ali, ó, eu fui adiando. E eu preciso ter responsabilidade de entender isso sobre mim, porque isso, eu estava fazendo várias coisas, estava. Aí a gente fica entrando na ferida da injustiça, porque só eu faço sozinha, porque só eu que faço, porque é isso e aquilo, aí começa a reclamar, e começa a não sei o quê, ao invés de simplesmente deixar a coisa fluir, fica ali, ó, patinando na ferida da injustiça. Aí fica ali, ó, reclamando. Aí fica ali. O tempo que você está patinando na ferida da injustiça, está reclamando do seu processo, você podia estar fazendo, vivendo, né? Vivendo, sentindo, olhando para os espelhamentos, meditando, fazendo o que você sente que precisa fazer. Porque, como é que eu vou saber o que eu sinto que eu preciso fazer? Quando você silencia, quando você consegue silenciar sua mente, quando você procura uma ajuda, quando você vai atrás. Não necessariamente você vai fazer uma sessão paga. Às vezes você tem aqui meditações, áudios de meditações, onda binaural. Gente, tem um monte de possibilidade. Mas ficar parado sem fazer as coisas e depois ficar, mas não está acontecendo, não está acontecendo. Aí você só fica focando no não está acontecendo, não está acontecendo. Aí não acontece mesmo. Isso é muito sério. É muito sério. Porque eu vejo várias pessoas nessa energia. Aí fica reclamando, é porque não acontece, é porque não acontece. Gente, quanto mais você fica nisso, mais fica do mesmo jeito. Agora, quando você faz assim, eu aceito. Eu aceito. Vamos fazer. O que tem para hoje? As coisas vão fluindo. Isso é sério, viu? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Pronto, eu precisava dar esse recado aqui, porque, né? Porque eu vejo muita gente nessa energia, sabe? A pessoa devia estar fazendo um monte de coisa. Mas eu não sei. Mas eu vou deixar para depois. Às vezes, ó, exemplo. Atendo a pessoa na sessão. Aí vem assim, olha, você precisa começar a fazer limpezas no campo da sua chama gêmea. Às vezes vem isso. Aí a pessoa pega e manda mensagem assim, olha, eu intuí, senti, eu percebi aqui que, na verdade, eu preciso olhar para mim primeiro. Nessa hora, porque eu sei que é o ego da pessoa, porque eu não tô doida. Quando eu abro a sessão aqui, de lumiar, tudo que eu tô falando para você não é uma coisa do meu ego. Gente, tem coisa que eu falo que eu não vejo nem sentido, mas eu falo. E aí, não é do meu ego. Então, eu só respeito. Então, a pessoa trouxe aquilo ali, eu sei que é do ego dela. Aí, os mentores dizem assim, deixa ela. Deixa ela que ela vai achar, a gente vai achar outro jeito de mandar a mensagem para ela, ela vai entender. Aí, eu fico quieta. Eu disse, não, então tudo bem, você está sentindo que é isso, né? Eu não vou ficar dizendo para a pessoa que é o ego da pessoa. Você está sentindo que é isso, então vai. Na verdade, essa pessoa inconscientemente está fugindo do processo das curas que ela tem que fazer. Mas ela não está percebendo isso ainda, ela não está conseguindo ver isso. Né? E aí, ok. Das semanas, o que acontece? A pessoa, olha, você não vai acreditar. Sonhei com isso e aquilo, né, que confirma aquilo que tinha vindo na sessão da pessoa. Tem que olhar para. A gente precisou sonhar, porque quando sonha, você acredita, porque é o seu inconsciente tentando lhe dizer aí, e tá tudo bem, e tá tudo bem. O ponto é, eu tô fazendo tudo. Eu já tô fazendo tudo. Porque a pessoa que tá nessa energia aqui, ela acha que ela tá fazendo tudo. Mas às vezes a gente acha que tá, mas não tá. Entende? E aí essa pessoa não é o caso dessa pessoa ficar reclamando, que não tá acontecendo nada. Mas tem gente que entra na reclamação. Porque não tá acontecendo nada. Porque não tá fazendo nada. Gente, às vezes você não tá fazendo o negócio. Às vezes, infelizmente, você não está conseguindo ainda, e tudo bem, acontece, mas assim, tenha paciência com você mesmo, porque às vezes tem uma coisa ali, para você aprender aquela lição, passa semanas. Eu sei porque eu acompanho gente semanalmente. E aí, às vezes, a gente vê um negócio aqui, filha da injustiça, caramba de um negócio, que a ferida da injustiça ela dá raiva, e as pessoas ficam presas naquilo ali, é um negócio horroroso. Aí você vê o negócio uma semana, aí na outra semana a pessoa volta com a ferida da injustiça, eu não aguento, porque só eu faço, porque essa energia aí de só eu faço, injustiça, tá? Só eu faço, a pessoa não faz. Aí, semana seguinte, mesma coisa. E a gente vai trabalhando, até girar essa chave aí, às vezes demora um pouco. Mas enquanto você está nessa ferida da injustiça, de novo, a energia que você gasta reclamando quando está acontecendo do jeito que você queria, que só você está mexendo no negócio, você podia estar fazendo as curas. E aí, quando você começa a fazer, rapaz, o negócio anda. Mas é claro que isso é inconsciente. É claro que eu não estou falando isso aqui para você e colocando isso como uma culpa, mas estou colocando para você começar a olhar para os seus processos com responsabilidade e entender assim, putz, onde será que eu não estou fazendo algo? Às vezes, onde você não está fazendo algo é tendo paciência. Sabia que às vezes o momento da sua dinâmica está exigindo de você aprender sobre paciência? Quando você aceita a paciência, eu vou parar de lutar contra, eu vou aceitar isso aqui e acabou. Pronto. Aí coisas começam a acontecer. Porque quando você resolve, e aí é uma questão, né? As pessoas olham e dizem assim, mas eu já resolvi tudo. Meu amor, não resolveu. Você está incomodado com alguma coisa? Então você não resolveu.
Você está incomodado com qualquer coisa na dinâmica de chama gêmea, então tem coisa para resolver. Se você realmente está, eu estou em paz, do jeito que está. Então não tem nada para. Tudo bem, você está em paz, você está em paz já. Mas se você tem alguma coisa, eu estou em paz, mas eu queria estar num relacionamento. Ah, então tem coisa para resolver. Você ainda está dependendo de um relacionamento para ser feliz. Não, 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 eu juro, eu estou em paz. Aí eu não discuto. E quando a pessoa está no ego, ela não quer ouvir. Eu sei que quando eu entro no ego também, eu também não consigo entender nada, parece que fica tudo preto, eu não entendo nada. Então, assim, eu não insisto com a pessoa, tá bom, então tá bom. Não, eu tô em paz, eu juro, só porque eu acho que eu mereço um relacionamento. Tá bom, você tá bastante em paz. Você não tá em paz. Você tá ainda dependendo desse relacionamento para estar em paz e para ser feliz, certo? Então, isso é muito sério. Aí, para sair a carta da temperança, e vem a do mundo. Ai, uma delícia. Eita, quando começa a sair a carta do mundo, adoro, adoro. Deve finalizando coisas para a gente viver essa felicidade aí, todo mundo merece. Meus amores, é o seguinte. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês aqui. Me falem no chat se deu para contribuir, se foi bom para vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de como pode ser o nome dessa live aí, que vocês me ajudem, porque eu não sei qual é o nome que eu coloco para ela, não, para esse vídeo aqui. Mas, assim, indisponibilidade dos gêmeos, acho que eu vou colocar alguma coisa nesse sentido. Mas, falem aqui nos comentários para mim se está tudo bem. Vamos. Quero ler aqui para vocês, mas eu já vou tirar a gravação para quem estiver aqui assistindo gravado. Um beijo para vocês. Que agora eu vou ler o comentário aqui do pessoal que vai permanecer aqui comigo. Vamos lá.